Como escolher um líder? Qual a qualidade que um líder precisa ter? E é verdade que nós não podemos tocar no ungido do Senhor? Esta é a lição número 9 da classe de jovens, conselhos de Paulo a Timóteo. Timóteo é uma palavra que vem do grego, que significa honrado de Deus, que venera Deus, que honra a Deus. Nesta aula, você, juntamente com a sua classe, vocês podem cantar os hinos 115, 224 e 409. Introdução. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações. Tempo. É aqui que é o cerne da questão. O tempo que o candidato a líder, precisa ser avaliado. Na igreja onde eu estou, há muitos anos atrás, tínhamos um dirigente que sempre quando ele ia escolher alguém para um determinado departamento para liderar, ele sempre dizia uma frase que eu achava muito interessante: fique aqui e come 1 quilo de sal comigo. Esse comer 1 quilo de sal significa dizer que ninguém vai comer 1 quilo de sal de uma única vez. O sal, ele rende muito. Então, o que ele estava dizendo? Espera aí, fique aqui um tempo comigo que eu vou te avaliar. E isso é que cabe aqui nessa questão de como escolher bem um líder. Observando ele no cotidiano, todos os dias, né, no caso. Para quê? Para ver se porventura tem algum pecado escondido e também para ver exatamente as suas boas qualificações. Porque hoje vivemos um mundo de muita pressa, todo mundo quer tudo para ontem, principalmente jovens, né? Quer tudo para ontem. Então o tempo é um fator determinante para ver exatamente o tipo de líder que está se levantando, né? Pastor, líder de jovens, por exemplo, precisa ter tempo, ou seja, ele precisa ser avaliado. O julgamento dos presbíteros sem pré-julgamentos ou parcialidade. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isto é, sem pré-julgamentos ou motivações subjetivas que o inclinassem previamente a favor ou contra alguém. Timóteo aqui deveria ser imparcial, ele deveria agir pela reta justiça. E hoje que nós vivemos um mundo de muita questão de influencer, né? Muita questão de pessoas famosas, por exemplo, então nós temos que ter um cuidado ainda maior nessas causas. Por quê? Porque quando alguém, por exemplo, você está numa situação que você precisa escolher alguém para liderar um departamento, por exemplo, uma igreja, você precisa ser imparcial. O que é isso? É você não se deixar levar, porque aquela pessoa, aquele candidato, é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa que dá um bom dízimo, por exemplo, é talvez o filho do pastor, ou ele tem alguma influência na sociedade, ou é um influencer digital. Esse tipo de coisa, ele não pode ser julgado por isso. A pessoa, quando você for escolher essa pessoa, você precisa ser imparcial. Da mesma sorte, quando você for o escolhido. Quando alguém for escolher você, a pessoa que for te escolher também precisa ser imparcial. Ou seja, não é porque você é meu amigo que eu vou colocar você na frente do trabalho. Isso é uma questão de imparcial. Imparcialidade é quando uma pessoa não julga por uma questão ou outra, né? Não julga porque talvez é amigo, né? Ou é porque é filho do pastor, ou coisas dessa natureza. Ou seja, ele é imparcial, ele não julga as causas pela aparência, ele vai no cerne da questão, né? Ele vai julgar pela reta justiça. Até porque também, para também não ser contra, né? A gente fala muito a questão do a favor, mas também não ser contra. Às vezes, digamos que você tem uma indiferença, por exemplo, com uma pessoa, mas você vê que aquela pessoa é uma pessoa adequada para a liderança. Então o que você faz? Você escolhe ela mesmo vocês tendo uma indiferença. E por que eu falo da indiferença com tanta naturalidade? Porque sim, apesar que nós servimos ao mesmo Deus, louvamos ao nome santo do Senhor Jesus, haverá uma hora ou outra alguma indiferença com alguém.
Não é que você é contra a pessoa contra você. É porque não tem muita afinidade. Isso acontece, temos até exemplos bíblicos. Há pessoas que não têm, mesmo servindo ao mesmo Deus, mas não têm muita afinidade, né? Isso acontece. Então você também não pode julgar assim. Não é porque você não tem muita afinidade com essa pessoa, mas você está vendo, Deus às vezes até já falou com você que é essa pessoa, aí porque você tem essa indiferença com essa pessoa, você não vai escolher ela. Não, você escolhe ela assim mesmo com essa indiferença. A honra devida. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os presbíteros que trabalhassem na palavra e na doutrina, ou seja, pregando e ensinando as Escrituras, conforme 1 Timóteo 3,2. Todos os presbíteros deveriam ser aptos para ensinar, mas recentemente nem todos o faziam. Por isso, aqueles que se dedicassem ao ministério da palavra deveriam ser ainda mais honrados. Bom, digno é o obreiro do seu salário, né? Na questão do presbitério, o presbítero, a pessoa que foi escolhida para o presbitério, ele precisa saber ensinar a palavra. Aqui o ponto principal, porque muitos presbíteros são escolhidos justamente com a questão da parcialidade. Eu vou colocar essa pessoa porque é muito meu amigo, me acompanha há muitos anos, então eu vou colocar ele, já está aqui há muitos anos comigo, eu vou colocar ele para o presbitério. E a pessoa não está preparada para o presbitério, mas foi colocado ali, por quê? Porque é muito amigo do pastor, por exemplo. Então, qual é uma das principais qualificações do presbítero? Saber ensinar a palavra. Mas como é que ele vai ensinar a palavra se ele não conhece a palavra? Então, nós devemos também ver a questão da honra. Essas pessoas que trabalham com a palavra, que ensinam a palavra corretamente, como a Bíblia exatamente diz, essas pessoas devem ser honradas, claro, dependendo aí das circunstâncias da igreja, né? A questão também não vai dar um salário também exorbitante a um presbítero ou pastor. Eu particularmente, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou a favor do pastor receber salário da igreja. Isso porque eu acredito que o pastor ele deve ter o seu trabalho fora da igreja, porque para mim o pastor é uma questão mais de vocação. É claro que uma circunstância ou outra a igreja pode sim ajudar o pastor, não sou contra esse negócio. A minha questão principal sobre a questão do salário do pastor é porque o pastor acaba se acostumando com a ideia do salário da igreja e vive somente a partir daí. Ele não produz nada, né? Então ele muitas vezes, né, esse pastor muitas vezes, nem para a igreja mesmo ele não vai produzir. Ele só vai aos cultos normais, como todo mundo, e não agrega nenhum valor à igreja. É um pastor que muitas vezes nem lê muito a palavra e às vezes nem buscam outros conhecimentos, né, de leituras, cristãs, e fica ali. Então a igreja paga um salário alto para o pastor, ou mesmo um salário baixo, um salário mínimo, por exemplo, mas esse pastor é um pastor que ele não agrega nenhum valor à igreja. E por essas e outras razões que eu particularmente eu não sou de acordo que a igreja pague um salário ao pastor. Eu acredito que nesse caso, ao invés de pagar um salário ao pastor, a igreja deve pegar esse valor e distribuir para aquelas pessoas que são realmente carentes, né? Pessoas que realmente necessitam por uma questão de desemprego, por exemplo, que tem crianças pequenas. Eu acredito que isso a igreja deveria fazer, mas isso vai de cada um. A repreensão devida. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo de admissibilidade para evitar que qualquer tipo de acusação sem lastro em provas pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e macular a sua reputação. A igreja está num ambiente que nós devemos prisar pela justiça, ou seja, independente de quem está certo, independente de quem esteja errado. A igreja ela precisa ter esse ponto. E por que isso é importante? Porque é a questão da falsa acusação. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas, por exemplo, que foram disciplinadas porque alguma pessoa chegou para o pastor e falou: olha, eu vi uma pessoa numa situação e não era. Vou te dar um exemplo que acontecia, por exemplo, na igreja onde eu congrego. Quando eu era das crianças, por exemplo, de vez em quando acontecia de um irmão parar, por exemplo, num bar para comprar o refrigerante ali do final de semana, né, do domingo e tal, e aparecer de repente um outro irmão
e falar para o pastor, por exemplo, ó, viu o irmão fulano lá no bar, ele estava tomando uma cerveja. Na verdade, ele não estava tomando cerveja, ele só foi comprar um refrigerante. Mas como antigamente, né, uns 30 anos atrás, por exemplo, a embalagem, né, a garrafa da cerveja era muito idêntica com o refrigerante de Guaraná, e o Guaraná, o líquido também é muito parecido. Como a pessoa vê de longe, associa que a pessoa estava comprando cerveja, mas não era cerveja, era refrigerante. Aí aquela pessoa era disciplinada, porque por causa de uma falsa acusação. E eu vou lembrar aqui na questão, por exemplo, dos presbíteros, em especial aqui, como diz lá 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, eles só podem ser disciplinados com 2 ou 3 testemunhas. Não pode ser qualquer pessoa que chega para falar do presbítero e o pastor tem que acatar também, não. Tem que ter provas, tem que ter testemunhas nesses casos, né, para que assim venha fazer o quê? Uma disciplina justa, ou também ser absolvido justamente. Também não vai absolver uma pessoa culpada, né? Então tem que ter os dois lados. Punir se for realmente caso de punição, ou absolver caso seja caso de absolvição. Então nós temos que ter muito essa questão, né? Imperar no meio de nós a justiça. O caráter público. A repreensão ao presbítero deveria ser feita de forma pública, não se poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente, evitando que se tornasse público. Pelo contrário, a expressão na presença de todos não deixa dúvida de que não havia espaço para acobertamento de pecados. Neste caso, como eu te perguntei lá no início, nós não podemos tocar no ungido do Senhor? Bom, sim, podemos. O que é essa questão do caráter público? É quando um presbítero ou um pastor ele está em falta na igreja, ele está em pecado, que fica claro, pecado para a morte, por exemplo. Vou falar aqui, por exemplo, o adultério ou roubo, é questão de pecado. Esse presbítero ou esse pastor ele não pode ser chamado à parte e ser conversado à parte, ou até disciplinado à parte. Não, tem que ser na presença da igreja. A igreja ele precisa estar diante de uma reunião, por exemplo, ou um culto de doutrina, ou administrativo, dependendo do caso da igreja, e disciplinar esse presbítero ou esse pastor na frente da igreja. Para quê? Para que haja exemplo, para que todos vejam que não há parcialidade. Quem pecou está disciplinado e quem não pecou não vai ser disciplinado. E por que essa questão do ungido do Senhor não pode ser tocado? Existe um ensinamento equivocado nesse ponto, por conta de Saul e Davi, que Davi certa vez disse que eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque Saul era ungido de Deus. Só que esse sentido ali era uma questão de rei. Saul não era pastor, Saul era rei. Então aqui não cabe. E uma outra questão também, lá no livro de Salmos também fala sobre a questão de não tocar nos meus profetas. Ali Deus estava falando para a nação adversária e não para o mesmo povo. Portanto, se o pastor ou o presbítero ou o dirigente da congregação está em pecado, ele deve ser disciplinado. E mais uma questão sobre a questão de não tocar no ungido do Senhor, que no caso de Davi e Saul, o tocar que Davi estava falando era: eu não devo matar Saul. Isso aqui é a expressão mais correta. Portanto, nós devemos sim, na questão do pastor, sim, ele precisa ser disciplinado, assim como um jovem precisa ser disciplinado quando faz algo errado, ou uma irmã ou um irmão. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Apesar que o pastor tenha aí a sua parte eclesiástica mais elevada, mas todos nós diante do Senhor somos iguais. A designação de líderes sem precipitação. O jovem pastor deveria ser cauteloso e não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. A ordenação de obreiros precisa ser fruto de um processo rigoroso de observação de condutas, visando identificar as qualificações previstas no capítulo 3 em 1 Timóteo. Cautela. Mais uma vez, para entrar naquela ideia do início, né, do tempo, precisa ser cauteloso na hora de impor as mãos sobre alguém para levar ele ao presbitério, ou mesmo ao diaconato ou pastorado. Precisa ter muita cautela e não ser precipitado. O que é precipitação? É quando alguém toma uma decisão sem pensar.
sem pensar no depois, vai de qualquer maneira. Principalmente os jovens só Jesus na causa, são muito afoitos, né? Porque querem muito fazer uma coisa, querem muito resolver e não conseguem ver o depois. Então o que que acontece? Precisa ter um líder, por exemplo, para chegar para o jovem, para a jovem, olha, não é bem por aí, vamos devagar, vamos ter cautela para que nós venhamos resolver isso de uma forma justa. Então aqui também cabe para o presbitério. Quando ele vai ser levado ao presbitério ou ao pastorado, precisa ter uma cautela. Esse irmão realmente ele é o esposo de uma mulher só? Ele realmente ele preenche os requisitos de um homem que não é repreendido pela sociedade? Precisa ter muita cautela, não devemos ser precipitados na hora de elevar alguém ao presbitério, né? Talvez um jovem, por exemplo. Pecados evidentes. No versículo 24, Paulo trata dos pecados evidentes, que podem ser observados com mais facilidade na vida de um candidato a líder espiritual. Todavia, o apóstolo adverte a Timóteo de que alguns pecados somente se manifestam ao longo do tempo, daí a necessidade de espera e análise da conduta. Existem alguns pecados, como soberba, orgulho, rebeldia, que você não consegue ver imediatamente quando você vê uma pessoa. Você não sabe se é uma pessoa soberba, ou uma pessoa rebelde, ou uma pessoa orgulhosa. Isso só se vê como? No passar do tempo. Então, mais uma vez, aquela ideia, né, de não ser precipitado, ser cauteloso na hora de apontar um líder. Porque os pecados, existem pecados evidentes, você às vezes consegue ver. Quando uma pessoa começa a falar, eu já falei aqui umas outras oportunidades, vou falar mais uma vez, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa começa a falar muito um determinado pecado, muito provavelmente é porque ele está enquadrada, ou quer cometer aquele pecado, porque ele fala muito daquilo. Ele fala, às vezes não fala contra, né? Ele fala com um certo ar de prazer. Então, o que acontece? É porque ele tem essa tendência. Então, tem coisas que no decorrer da fala da pessoa você já observa. Agora, há pecados que não, como é o caso aqui da soberba, do orgulho e da rebeldia. Você só vê com o tempo. Você precisa de tempo para ver se realmente essa pessoa é assim ou não. Então, quando um presbítero, principalmente, né, um presbítero que está aí há muitos anos na igreja, você sabe qual é a conduta desse presbítero, no caso o diácono, né, que vai ser levado ao presbitério. Você consegue ver, ou um presbítero mesmo, ou um pastor que vai ser levado para uma igreja, por exemplo. Né? Então, dá para saber somente com o quê? Com o tempo. Então, uma forma para escolher um bom líder é o tempo, não ser precipitado e ter cautela. Boas obras. Da mesma forma que os pecados, também existem boas obras que facilmente são percebidas. Outras, contudo, que não são feitas em público, somente com o tempo aparecem. Essas, na verdade, costumam ser as mais autênticas. Muitas pessoas costumam querem aparecer, né? As pessoas querem aparecer. Então fazem uma boa ação e põem fotos e vídeos na internet, por exemplo, para dizer, olha o que eu estou fazendo uma boa ação. Bom, esses que fazem isso já receberam o seu galardão aqui na terra, né? Naquele dia, no grande dia do Senhor, não terá nenhuma recompensa sobre isso. As boas obras, da mesma forma dos pecados, também tem algumas obras também que só se veem com o tempo. E algumas, até eu sou capaz de dizer, que nem com o tempo aparecerá. Nós só saberemos na eternidade. Há pessoas que têm uma habilidade de fazer boas obras e ninguém consegue ver essas boas obras. Por quê? Porque ele faz em oculto. Ele não faz para aparecer. E é essas que são autênticas. São essas que são verdadeiramente boas obras, que certamente receberão uma recompensa naquele grande dia. Por quê? Porque ele não fez para se exibir. Ele fez para exaltar o nome do Senhor e fez por amor ao próximo. Então, quando nós fazemos uma boa obra por amor ao próximo, sem tocar trombetas, né? Fazemos ali no oculto, sem ninguém ver, para ninguém nos aplaudir, são essas obras que o Senhor vê com mais amor. Por quê? Porque foi realmente feita com amor. Porque a pessoa, quando quer fazer algo para aparecer, consegue fazer fácil. Por quê? Porque eles querem holofotes, né? Querem câmeras ligadas aqui, olha o que eu estou fazendo. Então, isso não é algo de um bom obreiro fazer. O bom obreiro, ele faz boas obras. É claro que algumas obras vão acabar aparecendo muito rápido, é verdade. Mas as mais autênticas, elas acabam não aparecendo. Então, quando aparece, é que nós vamos ver que realmente o obreiro realmente
é uma pessoa da parte do Senhor. Um pouco de vinho, a questão da abstinência. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era medicinal e não embriagante. Essa questão da bebida é algo que traz sempre muita discussão. Eu, particularmente, eu sou taxativo em dizer que nós, salvos na pessoa de Cristo, nós não devemos beber. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia não condena só a questão da embriaguez? Sim, mas existe um outro ponto. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando uma pessoa começa a beber um vinho, por exemplo, aqui no caso era mais uma questão medicinal, era uma questão medicinal, algumas pessoas falam, mas eu posso tomar uma taça de vinho por dia, por exemplo. Mas a questão é que hoje a pessoa toma uma taça de vinho, amanhã bebe duas, né? Depois três, depois o garrafão inteiro e vai se embriagar da mesma forma. Então, nós, salvos na pessoa de Cristo, o que nós fazemos? Nós não vamos brincar com o pecado. Se nós não vamos, nós fomos livres, né? Como diz Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então vamos deixar o vinho, né? Todo tipo de bebida alcoólica de lado, vamos deixar isso de lado. A cerveja, a vodka, ou seja lá o que for, vamos deixar isso de lado, porque isso não é para nós. Isso vai fazer o quê? Vai estragar, danificar, prejudicar o nosso corpo, que é templo do Espírito. Então, o que nós fazemos? Nós vamos deixar essa questão de embriaguez de lado, a bebida de lado, e vamos nos encher do Espírito Santo. Portanto, nós não devemos beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Até essa cerveja zero também eu não aconselho a beber. Porque vai tomar o hábito, né, de beber uma cervejinha, né, sem álcool, mas depois vai começar a ver que não tem muita graça ela sem álcool, vai começar a ver a bebida, tomar a bebida com álcool. Aí vai ser levado pelo vício. Portanto, eu não aconselho. Os males do vinho. São diversos os textos bíblicos que apontam para os perigos do vinho, razão em que bem fazemos em nos manter longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante. Quando a pessoa se embriaga, possivelmente você deve ter visto algumas pessoas embriagadas, elas cometem o que vocês chamam de mico, né? Mas fulano pagou mal mico, fulano pagou mal mico, bebeu e pagou mico. Você não quer pagar mico, né? Claro que não. E não vai. Você é uma pessoa da parte do Senhor, que é o leão da tribo de Judá, não tem nada a ver com o mico. Não para com esse negócio. Então, o vinho ele vai trazer muita questão prejudicial, principalmente para as meninas. Por que eu falo para as meninas principalmente? Você que está comigo há mais tempo sabe que eu tenho um certo cuidado com a parte feminina, principalmente as jovens. Por quê? Porque eu sei que as jovens da igreja são pessoas de bom coração e muitas vezes até mesmo inocentes. Então elas têm um bom coração e são fáceis de ser levadas. Por quê? Porque não tem maldade no coração. Então, numa questão, por exemplo, de faculdade, por exemplo, que vai fazer uma festinha ou coisa do tipo, né? Aí toma um vinho aqui, uma cervejinha ali, e de repente se embriaga. O que acontece? Há pessoas, que não são poucas, infelizmente, que se aproveitam da fragilidade da menina e faz o quê? Leva essa menina para a cama. Aí essa menina acaba fazendo o quê? Tendo uma vida completamente perdida, porque muitas vezes, né, são pessoas donzelas, né, são virgens. Então o que vai acontecer? Vai perder a sua virgindade, vai perder a sua honra, a troco de quê? De nada, porque se deixou levar pelo vinho. E algum engraçadinho, espertalhão, vai fazer o quê? Vai se aproveitar da fragilidade da menina e vai levar ela para a cama. Mas eu vou lembrar que este caso configura crime, porque como uma pessoa está ali vulnerável por causa da bebida, então isso é crime. O homem que leva essa mulher, essa jovem, para a cama, ele está cometendo um crime passível, claro, de prisão. Então, a jovem não vai se deixar levar por essa questão do vinho, né? Deixa o vinho de lado, deixa a cerveja de lado, deixa as pessoas dizerem que você é careta, coisa do tipo. O importante é que você continue firme na presença do Senhor. As enfermidades de Timóteo. É reconfortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida de seus liderados, demonstrando como no reino de Deus se valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos, isto é, fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. A questão do obreiro
e aqui também, como falando aqui para jovem, o jovem tem muito valor na igreja, apesar que muitas vezes não são valorizados, infelizmente, assim como também as crianças, né? Mas é importante que nós venhamos ter líderes que realmente se importe conosco, não somente por aquilo que nós podemos fazer, né? Porque nós talvez tocamos muito bem um instrumento, porque cantamos bem, ou porque pregamos muito bem, né? Ensinamos a palavra muito bem, ou seja, o nosso trabalho, né, dentro da igreja, porque nós adoramos bem ao Senhor, engrandecemos o seu santo nome, porque somos um bom evangelista, né, uma boa missionária. Isso é importante ser reconhecido por isso, claro, não tenha dúvida. Entretanto, isso não é somente isso. Tem outro ponto que é a pessoa. Você não vai gostar do seu líder só porque ele é seu líder. Você precisa gostar dele porque realmente ele é uma pessoa que se preocupa com você, assim como o seu pastor, por exemplo. Ele se preocupa com você, ele ora por você, jejua por você. Então, é importante que nós venhamos realmente ter pessoas, né, termos líderes que realmente se preocupa com o nosso estado de saúde, né? Como está a nossa saúde, e nos aconselha, até nos leva ao médico quando for necessário, pessoas que realmente se preocupam com a nossa pessoa, porque triste é você estar numa igreja que você serve ao Senhor, às vezes pregando a palavra, ensinando a palavra, ou mesmo nos louvores, e quando por qualquer razão você não é valorizado, as pessoas não se importam com a sua saúde. Isso é algo bem triste. E nós não devemos ter isso no nosso meio, muito pelo contrário. Nós devemos estarmos unidos, como diz Salmos 133, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união também vou aqui abraçar a causa da questão da saúde, né? Como está você, né? Como você está, esse tipo de preocupação com a pessoa, e não somente pelo que a pessoa faz, não somente pelo aquilo que a pessoa produz, mas principalmente pela pessoa em si. Conclusão. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos de sua fé. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. O liderado, na verdade, para ele ser líder, ele precisa também, uma das coisas também, ser obediente ao seu líder. Por quê? Ele precisa ser um espelho do seu líder. Assim como Josué era a sombra de Moisés, né? Onde Moisés estava, Josué estava lá, enfiado junto com ele, né? Por quê? Porque ele obedecia ao seu líder. Então, seja uma pessoa, um liderado, obediente ao seu líder, claro, que ele esteja dentro dos parâmetros bíblicos, claro. Mas que você empenhe bem a questão da missão. Se o seu líder te deu uma missão, uma tarefa, faça com todas as suas forças. Lembra que a Bíblia diz que nós devemos fazer enquanto estamos com vida, porque a morte, quando chega, nós iremos para um lugar onde não há trabalho. Então, que nós venhamos desenvolver muito bem, né, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Se é para pregar, pregue com sinceridade, pregue a palavra da verdade, com verdade e sinceridade. Se é para ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é para louvar, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Então, faça para o Senhor e obediente ao seu líder, que você certamente, ainda que você não seja um líder futuramente, você será sempre uma pessoa que terá muita honra na casa do Senhor, e naquele grande dia a sua honra será ainda muito maior. Hora da revisão. Número 1. Os presbíteros que governassem bem os que trabalhassem na palavra e na doutrina. 2. Para que os outros que não haviam pecado tivessem temor. Também para que não houvesse espaço para acobertamento de pecado. Esse negócio de acobertar pecado não é para nós. Nós devemos falar, corrigir uns aos outros dentro da palavra, como diz Mateus 18, 15, 16 e 17. Número 3. Porque a ordenação de obreiros precisa ser fruto de um processo rigoroso de observação de conduta, visando identificar as qualificações previstas no capítulo 3 em Timóteo. Número 4. Devido suas frequentes enfermidades e do estômago. Número 5. Que é reconfortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida de seus liderados, demonstrando como no reino de Deus se valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos. E que nós venhamos assim, com conselhos de Paulo a Timóteo, estarmos também louvando e adorando ao nosso Deus, também sabendo escolher bem os nossos líderes e também sendo liderados obedientes aos nossos líderes. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!